Buenas, então, pessoal, dando sequência na aula sobre renda variável. Hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários e sobre COI. A gente vai fazer uma aula mais introdutória e eu vou passar alguns conteúdos para vocês ali no WhatsApp, para vocês se aprofundarem um pouco mais, porque se a gente for abordar tudo durante essas aulas aqui, aí a aula vai ficar muito longa e a intenção não é essa. Então, a gente vai começar a compartilhar também conteúdos com vocês ali no grupo, para que vocês façam os estudos de vocês. Eu separei duas apostilas sobre CEA de 2019 e 2022, para vocês darem uma olhada. Tá, eu posso fazer um adentro já, aproveitando? Sim, claro, com certeza. Eu tenho a apostila atualizada do Edgar Abreu, se eu posso disponibilizar ali também. Ah, melhor ainda. Perfeito. Tá, que daí essa daí é desse ano. Sim. Daí ela tá bem atualizada. E assim, ó, questões de material, como eu disse, eu peguei da Top Invest e do Edgar. Top Invest é um caos, cara. Um caos o material dele. O do Edgar, cara, é muito certinho. Te digo assim, ó, que estudar por ele ali, cara, tiro quieto. Show de bola. Se tu puder compartilhar com nós ali, melhor ainda. Vou largar ali. Show. Bom, fundos imobiliários. O que são? É uma união de investidores, pessoal, focada em aplicar recursos no mercado imobiliário. São imóveis que são alugados ou arrendados. Os ganhos são divididos proporcionalmente entre os investidores. É negociado em cotas. E a gente vai falar também sobre os custos, que são custos de negociação e taxas administrativas. E também sobre os rendimentos. Os fundos de investimentos imobiliários, eles investem basicamente em grandes imóveis. Isso leva à diversificação de inquilinos e minimiza o risco das oscilações do mercado. Ou seja, nesse ramo, o investidor ele consegue se prevenir das oscilações de mercado do que se ele fosse fazer um investimento direto no imóvel. Assim, ele se protege. Eu deixei aqui um site para vocês conferirem no canto da tela aí, para vocês irem atrás dos melhores fundos imobiliários. A Fundos Explorer, ela tá ranqueado os melhores fundos para vocês investir. Esse é um dos sites, tem vários outros que vocês podem procurar também. Eu coloquei esse para vocês. Bom, aí os fundos imobiliários, eles são divididos em grupos. Tem o fundos de tijolo, fundos de papel e fundos híbridos. Fundo de tijolo, basicamente, são imóveis físicos. Shopping, galpões, lojas corporativas, são imóveis físicos. Já fundos de papel, eles são certificados de recebíveis imobiliários ou letras de crédito imobiliário e também letras hipotecárias. Os fundos de papel, eles são investimentos de renda variável que aplicam o patrimônio dos seus cotistas em instrumentos financeiros do setor imobiliário. E aqui são certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário e letras hipotecárias. Basicamente, são esses três investimentos dos fundos de papel. A principal diferença entre o CRI e o LCI é que, enquanto o CRI ele é emitido diretamente pela empresa do mercado imobiliário, a LCI ela é expedida pelas instituições financeiras. Essa é a principal diferença. Tá bom? Essas instituições financeiras que utilizam os recursos captados para destinar os empréstimos para compra, construção ou reforma de imóveis. E fundos híbridos, vocês já devem deduzir, é o misto de fundos de tijolo e fundos de papel. Bom, aqui as vantagens e desvantagens de investir em fundos imobiliários. As vantagens. É mais fácil que construir, no sentido que é mais direto, construir custa mais, digamos assim. A diversificação, tu não está investindo num único... Alguém pode continuar. Tu não está investindo num único imóvel, mas você está diversificando o teu investimento. As barreiras de entrada nesse tipo de investimento são baixas.
tem mais liquidez, é mais fácil tu vender tu se desfazer desse fundo do que tu se desfazer de um imóvel diretamente. E também gera renda. Já as desvantagens é o risco de mercado, que nada mais é que a flutuação do valor das cotas, que é o retorno que tu vai ter nesse investimento. Risco de vacância. Sabe o que é risco de vacância? De ficar sem ninguém. Não. Ter alugado. Sem ter ninguém alugado, é isso? Isso aí. É, o risco de vacância, o imóvel está lá, mas não ter ninguém alugando. Aí não vai gerar rendimento. A outra desvantagem é as taxas e custos que tem desse fundo. E a dependência da gestão do fundo, ou seja, é um grupo de gestores que vão cuidar desse fundo de investimento, não é tu diretamente que vai cuidar. Aí tu fica dependente desse grupo de gestores. Aí falando sobre ETFs, pessoal. O que são as ETFs? São fundos de investimento negociados em bolsa que buscam replicar o desempenho de um índice de referência específico, como Ibovespa, S&P 500, entre outros. Ou seja, ETF é uma forma de investimento que vai imitar algum índice. Do exemplo da Ibovespa. O ETF ele vai imitar a Ibovespa. O que ele vai fazer? Ele vai formar um grupo de investimentos baseado nas empresas da Ibovespa. Eu falei semana passada para vocês que são cerca de 83 empresas atualmente. Então, esse ETF baseado na Ibovespa vai investir nesse emaranhado de empresas aí. Os ETFs têm ganhado cada vez mais espaço no mercado financeiro, porque oferece aos investidores uma forma simples, transparente e bastante diversificada de investir em diferentes classes de ativos. Essa também é uma forma de diversificar o investimento, porque em vez de tu investir numa única empresa, tu vai investir num índice. E aí, como funciona? É composto por uma carteira de ativos subjacentes que refletem a composição do índice de referência. Ou seja, é isso que eu falei para vocês. É um grupo de empresas, por exemplo, o exemplo da Ibovespa. O pessoal, essa ETF vai investir nas mesmas empresas do índice Ibovespa. Aí os riscos envolvidos nas ETFs. Basicamente são flutuações de mercado e possíveis perdas. E por replicar o índice, ele também está ligado a ele, ou seja, quando tu investe num ETF que é baseado na Ibovespa, e a Ibovespa entra em queda, tu está perdendo também. Riscos de mercado, risco de crédito e o risco de liquidez também. Risco de crédito, nesse caso, é que não seja repassado para os cotistas os valores. Esse é o risco de crédito. E a volatilidade. Os ETFs eles podem ser voláteis em momentos de estresse no mercado. A volatilidade ela tem dois aspectos. Ela pode ser rentável num determinado momento e ela pode ser exatamente o contrário em outro momento. Depende do momento que tu entra nesse investimento. Aí é aquela lógica mais básica do mercado. Tu compra na baixa e vende na alta. Para investimento de longo prazo, uma oportunidade de compra em queda de preço é um bom investimento. Um exemplo dessa lógica aí foi durante a pandemia, né, pessoal? Qualquer empresa ali estava descontada, valia a pena investir, dava para multiplicar o valor investido em pouco tempo. Só que é uma exceção, nem sempre isso acontece também. E aí os tipos de ETFs. Tem ETFs de ações, de renda fixa, de commodities e também de setores específicos, ou seja, de algum índice, de algum setor específico da economia. Cada tipo ela possui uma característica específica relacionada a risco, retorno e volatilidade. Aí, quais são os ETFs mais famosos na Bolsa? Basicamente é o BOVA11, que é o índice de Bovespa,
Small 11, que é o índice Small Cap. Esses índices aqui, todos a gente abordou na aula passada. Aí o índice internacional relacionado a S&P 500 e o Nasdaq 100. Esses são os principais ETFs que tem à disposição. Aí a tributação, então, pessoal, dos ETFs. Daí, beleza? Eles são tributados de acordo com a legislação tributária aplicável a cada tipo de ativo subjacente. Por exemplo, ETF de ações, os ganhos de capital obtidos na venda das cotas estão sujeitos à alíquota de 15% do imposto de renda. Já ETF de renda fixa, os ganhos de capital são tributados. Ou seja, vai depender de cada ETF a tributação. Aí a questão da gestão passiva e da gestão ativa. Os ETFs, eles são um produto de gestão passiva. Ou seja, vai ter um grupo de gestores que vai cuidar da gestão dos ETFs. Gestão ativa seria um fundo de ações onde tu seria mais participativo dela, seria uma gestão ativa. E, basicamente, a gestão passiva, nesse caso dos ETFs, significa que ela busca replicar o desempenho do índice de referência específico. Ou seja, eles não buscam superar o índice Bovespa, eles buscam imitar o índice Bovespa. No caso da gestão ativa, eles não seguiria esse índice, seguiria uma estratégia própria. A gestão passiva ela não supera o mercado, ela sim tenta seguir o comportamento do índice que ela está vinculada. Isso é a gestão passiva nesse caso das ETFs. Já os fundos de investimentos tradicionais, eles geralmente adotam uma abordagem de gestão mais ativa. Ou seja, o gestor ele toma decisões de compra e venda de ativos com o objetivo de superar o desempenho do mercado. A gestão ativa ela não se vincula a nenhum índice. É uma estratégia específica de cada investimento, de cada gestor. E aí, então, as vantagens e desvantagens de investir em ETFs. O custo é mais baixo, as taxas de administração são mais baixas em comparação com os fundos de gestão ativa. Há uma maior diversificação, porque oferece uma exposição a uma cesta mais diversificada de ativos, aquilo que eu falei, em vez de investir diretamente em uma ação, vai se atrelar a um índice. Isso diversifica e também protege. Reduz o risco específico de uma única ação ou um título. Também existe a transparência, porque é divulgado diariamente a composição da sua carteira. Isso permite que o investidor acompanhe os ativos subjacentes e entenda exatamente no que está sendo investido. Outro fator é a liquidez. Pode ser comprado ou vendido ao longo do dia, ou seja, não tem um prazo específico de compra e de venda. Ele está sempre girando, pode ser comprado e vendido no mesmo dia. E isso proporciona muita liquidez se comparado a fundos de investimento tradicionais. Além disso, acessa um mercado bem mais amplo, afinal de contas, é atrelado a um índice. Bom, e para concluir, a aula de hoje vai ser rápida. Investir em ETFs pode ser uma opção bastante atraente para o investidor, que busca uma abordagem de investimento mais passiva, diversificada e de baixo custo, e também transparência. Ou seja, aqui estão os principais motivos para investir em ETFs, pessoal. Diversificação, baixo custo e transparência. Eles oferecem uma maneira conveniente de acessar diferentes classes de ativos e mercados e permitem que o investidor construa uma carteira alinhada aos seus objetivos financeiros. Porém, é fundamental que o investidor faça uma análise cuidadosa, compreenda o risco envolvido e esteja ciente de que ETF estão sujeitos a flutuações de mercado e possíveis perdas. Ou seja, o ETF, como eu falei, ele está vinculado a algum índice. Se o Ibovespa cair,
o ETF vai cair também. O teu retorno vai ser menor também. Esse é o risco de investir em ETF. Mas a parte boa é a diversificação, baixo custo e transparência. Eu vou compartilhar com vocês ali, como eu falei no WhatsApp, sobre um texto do Banco do Brasil sobre os riscos de investir em ETFs, mais detalhado. E vou compartilhar com vocês também a classificação de fundos de investimentos segundo a Ambima. Esses são textos mais longos, mais detalhados. Aí a gente não vai abordar aqui, mas aí vocês podem ler ao longo da semana aí. É bem interessante. Passo a palavra agora para o Isaac, que vai falar sobre certificados de operações estruturadas. Olá aí, pessoal. Tá bom? Cara, Stephen, né? Tu já veio presencial? Aqui da Serra. Não? Lucas? Prazer. Isaac. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco aí sobre o COI. O que é o COI? É um certificado de operações estruturadas. Né? Vocês vão lembrar aí que a gente já trabalhou em 2 aulas sobre renda fixa e renda variável, certo? Estão lembrados, né? Então, o que é o COI? Basicamente, ele é uma junção dessas 2 coisas. Ele é um certificado aí que vai trazer uma parte fixa, né? Mas atrelado a um índice, enfim, algum ativo que seja variável. Né? Então, por quê? Por que disso, né? O mercado, ele basicamente, ele busca atender aí a vários tipos de pessoas. Né? Então, a gente vai ter pessoas que são mais arrojadas, que vão estar mais dispostas a correr riscos, né? Em contrapartida, eles vão receber rentabilidades maiores pelos seus investimentos. E a gente vai ter também pessoas que são mais conservadoras, né? Que vão daqui a pouco preferir investir em renda fixa, né? Garantindo assim uma segurança maior ao seu dinheiro, tá? Mas com uma remuneração menor do que aqueles que optam por investir em renda variável. Né? E o COI, então, né, esse certificado aqui, ele vai ser aquele cara do meio termo. Eu não sou tão conservador assim, tá? Mas gosto de correr um pouco de risco, mas não tanto. Então, ele vai acabar optando aqui por isso, tá? Na verdade, essa é uma possibilidade de investimento para a pessoa que tem esse perfil, né? Que vai acabar diversificando aí o seu capital, né? Em diferentes aplicações. Tá? O que acontece? O COI, ele é parecido, e aí tá, existe uma frase que algumas pessoas usam que o COI, na verdade, ele é um negócio assim, ó, coisa estranha, chamado coisa estranha. Né? É uma brincadeira, por quê? Porque, na real, ele é meio ativo de renda fixa, meio ativo de renda variável. Por quê? Porque ele é emitido pelos bancos, então ele também acaba sendo um título, né? Assim como a gente viu a renda fixa, mas a parte variável dele, né, que não é emitida por banco, não é dívida de ninguém, ela acaba sendo a contrapartida desse certificado. Então, se a gente for lembrar, e se isso daqui a pouco eventualmente cair em alguma prova, a gente estava conversando ali antes, o Pablo estava contando aí a experiência que os amigos dele tiveram na prova da série recentemente. Daqui a pouco isso pode ser uma questão, né, teórica que possa cair, que questione, né, essa estrutura, digamos assim, de um COI, tá? Então isso precisa ficar bastante claro aí para nós, né, que eles são emitidos pelos bancos, né, e que eles são híbridos, digamos assim, tá bom? Até eu deixo aberto aqui, pessoal, vocês que estão no online ou vocês mesmos aqui, né, se tiverem alguma contribuição aí para fazer, fiquem à vontade, tá bom? Bom, algumas características aí sobre o COI, né? A gente já viu que ele é um ativo aí, uma aplicação híbrida, né? E ele tem algumas coisas que são importantes como características dele, né?
A primeira delas, ela é que ele é dividido, ele pode ser dividido em dois tipos de rentabilidade, digamos assim. Não, rentabilidade não é o termo melhor, mas vou classificar como diferentes características mesmo. A primeira é um COI de valor nominal protegido. Então, o que isso significa na prática? Eu vou lá e aplico um valor, né? Digamos que eu compro um certificado desse com um valor mínimo lá de 10 mil reais. Aquele certificado que é de valor nominal protegido, ele vai garantir esses meus 10 mil reais, mesmo que a parte variável desse COI acabe rendendo menos do que o esperado. Tá? Não sei se ficou claro. Ele garante, ele bota ali a marca, aquilo que eu contribuí, aquilo que eu comprei é fixado, eu não vou perder aquilo que eu já coloquei. Tá? O que acontece? Para esse tipo de certificado aqui, ele vai ter uma rentabilidade, né? Pode estar atrelado daqui a pouco ao dólar, a um índice internacional, a um fundo de investimento, a qualquer coisa. Mas ele vai ter uma parte que é fixa, que é o capital que a gente vai estar investindo, e esse é protegido. Tá? E a gente vai ter um outro tipo, que é o valor nominal em risco. Né? Vocês vão ver a sigla de VNR e de VNP. Né? VNP e VNR. O valor nominal em risco, o nome sugere, né? O capital que a gente coloca, ele não é garantido caso esse ativo aqui venha a desvalorizar. Então, essa diferença aqui é importante de a gente ter gravado. Né? O valor mínimo é como se a gente fosse comprar daqui a pouco o título de renda fixa, tá? Então, vocês vão ver lá na corretora ou um banco vai oferecer para vocês esse tipo de ativo, né? E ele vai ter um valor mínimo. Pode ser 5 mil reais, pode ser R$1.000, pode ser 300 mil reais, né? E ele vai ter um prazo também de carência, digamos assim, né? A gente vai precisar manter ele por um determinado tempo até receber, então, o valor aí desse investimento, né? Assim como eu havia comentado, então ele pode estar atrelado, né, a algum outro tipo de ativo, de indicador, pode ser uma commodity, pode ser o dólar, pode ser um fundo de investimento, pode ser um índice, qualquer coisa, tá? Mas ele vai ter essa característica. Uma parte é atrelada e outra parte é fixa, tá bom? Vou ver se eu trago mais para frente ali um exemplo, né? Quais são, então, riscos? Todo investimento tem um risco, né? Isso a gente já sabe. Né? Daqui a pouco, aquele investimento de renda fixa vai ter um risco menor e o de renda variável vai ter um risco maior. Como aqui a gente está falando de um ativo híbrido, de certa maneira, né? Ele vai ter um risco relativamente mediano entre esses dois extremos, né? Do variável e do fixo, tá? Mas, de forma prática, o que a gente tem aqui que a gente pode chamar de risco, né? Ou melhor, de pontos de atenção que a gente tem que ter, né? O risco de crédito do emissor, né? Ou seja, o investidor ele vai estar assumindo esse risco de crédito do emissor. O que é isso, né? O emissor ele é um banco, então o banco ele pode quebrar, digamos assim. E outra coisa que é importante aqui, que esse tipo de ativo aqui ele não é coberto pelo FGC. Como a gente viu lá na renda fixa, que, bom, o Tesouro Direto tem o FGC, tem o Fundo Garantidor do Crédito, né? Até tantos 250 mil reais. Né? Então, pô, até ali eu tô tranquilo, né? Aqui não, aqui, cara, é um risco que tu tá assumindo, tá? Então, não tem essa garantia. O custo de oportunidade, o que é o custo de oportunidade? Né? Não sei, vocês todos fazem economia aqui? Né? Já viram sobre o custo de oportunidade? Não? Custo de oportunidade é bem simples. Basicamente, eu estar investindo nesse ativo aqui vai estar me custando investir em outro ativo que eventualmente possa ser mais rentável. Vai estar te custando não investir. Eu falei investir? Você investir aqui vai estar te custando não investir. Certo, isso aí. Perfeito, obrigado. Então, essa é a lógica, né?
eu vir aqui hoje está, de certa maneira, me custando algo, né? Que se eu ficasse em casa ia ter um outro preço, um outro valor. Aqui a gente está falando de valor. Tá? Ok? O risco de liquidez, aqui a gente está falando, por exemplo, lá na renda variável, pode vender as tuas ações quando tu bem entender. Né? Ou tem ações, quero vender, se eu vou lucrar ou não, eu tenho liquidez. Né? Teoricamente, a gente tem liquidez. Né? E aqui a gente tem um vencimento. Tá? Então, a gente vai ter um vencimento lá do nosso ativo. Né? Pode ser 60 meses, 95 meses. Né? Depende muito do título do ativo que a gente vai comprar. Tá? E a tributação. Né? Então, aqui a gente tem tributação também de imposto de renda, né? E aí ele é um imposto regressivo, né? Então, as alíquotas elas vão variar à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo a alíquota de imposto de renda. Okay? Beleza? O imobiliário ainda não é cobrado, é isento de imposto de renda. Eu não lembro, o fundo Querem começar a tributar agora, né? ele é isento, se eu não me engano. Fundo imobiliário, ele é isento para dividendos, mas paga 15% para quando tu vende ele, né? Da valorização. É bastante. E para, 20% na valorização e 0 no dividendos. Quando é pessoa jurídica, é 20-20. 20 no dividendos e 20 na venda. E para ação, essa taxa para quanto Fundo de ações, FIA, é 15%. Só para venda. Só para venda. Dividendos, não. Se tu faz day trade, é 20%, certo? Não, fundos em ações não faz day trade. Você tá falando do fundo? Achei que a tava falando da ação. comparação para ação, tipo, ação ele... Não, ação, se for de um dia para o outro, ou seja, swing trade, que não é no mesmo dia, né? É 15%, até 20 mil reais. Passando 20 mil reais no mês, tu paga já 15% sobre o ganho, né? Day trade, tu paga 20%. Aí o que cai bastante em prova, né? Que a retenção, o imposto de renda retido na fonte. Para ações é 0,005% retido na fonte, sobre o líquido, se não me engano, e o day trade é 1% sobre o ganho. É bastante, é isso. Para quem tem bastante capital, às vezes isso não importa, né? Quanto tem capital? Bueno, então assim, né, pessoal, basicamente sobre o COI, né, que a gente traz aí, para a gente ter um conceito, né, e pelo menos entender um pouco, ou saber do que se trata, quando te perguntarem, ou quando for fazer alguma questão sobre isso, né, é isso, né, é muito parecido com um título de dívida de um banco, né, de renda fixa, um título de renda fixa, que vai ter lá as características desse certificado, né? Mas sempre lembrando que ele também vai ter ali uma parte que vai estar atrelada a uma classe, né? Uma classe que a gente chama de classe. Tá? Então, basicamente, a gente já viu aí sobre as vantagens e desvantagens, né? Vantagens é que ele é um ativo híbrido, né? Não necessariamente aí tu vai ter pouco retorno sobre ele. Desvantagens, a questão da liquidez, né? De certa maneira, isso também vai implicar aí na remuneração do capital. Tá? E, enfim, esse ativo aí, ele é mais destinado àqueles que, de novo, né, não querem se arriscar tanto numa renda variável, mas também não querem ficar tão conservadores assim numa renda fixa, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Pessoal do online aí, alguma contribuição? Por enquanto, tudo certo. Eu Tranquilo. escrevi algumas coisas ali no chat, depois para... Sobre o COI? Não, sobre o COI não, sobre CRI e sobre, Sim. sobre o ETF, né? Que são questões, e small cap também, que são questões que estão caindo bem nas provas, assim. Boa, beleza. Pessoal, se não há dúvidas aí, aqui também, a gente, por hoje, a gente encerra essa parte de renda variável, na real, né? A gente viu renda fixa, renda variável, e aqui na finaleira, aqui um pouco dessa junção dos dois, tá? Então,
não para as próximas agora, mas para o final desse nosso módulo de CE aqui, a gente vai trazer algumas questões práticas, né? Até para não ficar muito aqui isso. Apesar de que, como a gente viu o Pablo falando antes ali, a teoria está sendo bastante exigida nas provas, né? Agora a gente nunca sabe como vai ser a próxima prova. Esse livro que está aí, se vê lá no final, ou ao final de cada capítulo, tem exercícios práticos aí para te fazer e calcular, etc. Então, uma ideia é a seguinte, para as próximas aulas, a gente vai trazer exercícios práticos, né? E a gente está pensando ainda numa outra atividade, né? A gente não definiu ainda, mas que aí vai envolver cada um de vocês, tá? Se vocês vão ter que falar sobre algum ativo, ou se vão ter que apresentar algum, a gente ainda não definiu. Mas vai ter esse momento também até para a gente entender, né? E fazer uma avaliação aí de como vocês estão se saindo e como as aulas podem prosseguir, beleza? A gente está planejando que vocês apresentem, digamos assim, uma aula para a turma, com o conteúdo que vocês abordaram até agora, né, que foi apresentado, para que seja mais participativo e também para vocês fixar melhor o conteúdo. A gente só não elaborou bem o que, mas vai ser um trabalho que vocês vão apresentar para a turma. Tá? Tranquilo? Beleza aí, pessoal? Fechou. Então tá. Valeu aí. Até mais. Feito. Feito.